Pessoal, me chamo Melk e hoje nós vamos discutir mais uma melhoria no nosso amplificador, só que dessa vez a gente vai introduzir um novo conceito que é de resistência e impedância, né? Qual é a diferença? Os dois são medidos em ohms, né? É o seguinte, a gente sabe que o capacitor, a corrente que passa nele é igual que a capacitância multiplicado pela derivada de V de T, certo? O que é que isso aqui quer dizer? Que a corrente que passa por ele depende da capacitância e depende do sinal que passa, entende? Então, se for um sinal que a derivada dele for nula, ou seja, um sinal contínuo, a resistência dele, entre aspas, né, ela vai ser igual, vai tender ao infinito. Por que que eu digo isso? Olha só, a resistência, a gente sabe que é o quê? É uma constante que a gente obtém dividindo a tensão sobre a corrente. Lei de Ohm, normal. Só que o que acontece? Eu tenho uma dada tensão ali em cima, né? Então a gente pode colocar assim que a impedância ali é uma resistência, só que variável. Ela varia conforme o sinal. Então quando a gente fala de resistência, a gente fala de lei de Ohm. Ou seja, que nunca muda. O resistor de 47K, ele nunca vai mudar de valor. Claro, né, tem temperatura, mas eu digo com um sinal. O sinal que entrar aqui não vai mudar o valor da resistência dele. Já a impedância é diferente. O capacitor ele tem impedância. Dependendo do sinal, ele apresenta resistência diferente. Então a resistência a gente sabe que é a tensão sobre a corrente, certo? Já a impedância, ela vai depender da frequência do sinal. E a impedância aqui vai ser igual a tensão, certo? Só que a tensão em cima do capacitor, a gente põe tensão do capacitor sobre a corrente. Quem é a corrente? É isso aqui, ó. C derivada da tensão, da função tensão, né? Então, observe, digamos que a gente tem uma dada tensão, ó. Dois casos extremos. Se a derivada for muito baixa, ó, tensão do capacitor, e a derivada é o sinal quase contínuo. A gente vai ter a capacitância, ficado por 0,001. Entendeu? A derivada é muito pequena. Então isso aqui vai subir lá para cima. Vai ficar um número grandão, né? Vai ficar, por exemplo, aqui 10.000 ohms. Entende? Agora nesse outro caso, se a derivada for um valor muito alto, vai ficar a capacitância multiplicada por, sei lá, 1.000. Então observe aí que dessa vez vai ficar a tensão ali por um número muito grande. Então, se eu dividir qualquer coisa por um valor muito grande, por exemplo, 1 volt sobre 10.000 vezes, sei lá, 10 farads aí, isso aqui vai ser um valor muito pequeno. Isso aqui é próximo de zero, então vai ficar 0,0001 ohms. Ou seja, conforme a variação de sinal que eu tenho, o capacitor ele vai apresentar resistências diferentes, ou seja, impedâncias, né? Quando a gente fala de resistências variáveis conforme o sinal, na verdade estamos falando de impedâncias, certo? O alto-falante ele não tem resistência assim, ele é impedância, porque lá dentro dele a gente tem uma bobina, e a bobina é um circuito indutivo, então ele tem impedância, é uma resistência que varia conforme o sinal. Por isso que quando você vai medir, pega o teu multímetro lá e vai querer medir a resistência da bobina, sempre dá um valor abaixo, porque a gente tem a resistência do fio ali em série com a indutância ali. Então, na verdade, a gente, medindo a resistência da bobina, a gente só mede esse cara. A gente não mede a impedância. A impedância a gente só consegue medir ela metendo um sinal variável e vendo como é que reage. Então, é isso. É a explicação do fenômeno. Então, eu fiz esse rodeio todo para chegar aonde? Onde é que eu quero chegar? Que
a gente pode fazer uma espécie de proteção no nosso amplificador, evitando com que ele vá amplificar sinais ali com frequência muito baixa. Porque observe, agora eu tenho, além do divisor resistivo, eu tenho um capacitor aqui nessa parte de baixo. Então, lembre-se, se eu cortar esse sinal, ó, pá, ele vem aqui direto, ó, o que é que vai acontecer? O ganho vai para 1. A mesma tensão que entra vai sair. Ou seja, eu derrubei muito o ganho quando eu tirei esse resistor e capacitor aqui, certo? Daí quando eu ligo, o que é que acontece? Dependendo do sinal que passar por aí, o capacitor ele vai atuar com uma resistência muito baixa. Ou seja, se for um sinal que varia muito, ou seja, música normal, geralmente varia muito, o capacitor ele vai funcionar como se fosse um jumper só. Agora, se for um sinal de frequência muito baixa, assim, ó, frequências muito baixas, elas vão danificar o teu alto-falante. Frequências muito subsônicas, né? Então, essas frequências muito subsônicas fazem com que a impedância do capacitor, nesse caso, fique muito alta. Se a impedância é alta, ele derruba o ganho. Ou seja, eu vou ter um ganho ali próximo do que eu calculei para frequências normais de música. Para frequências subsônicas, o amplificador vai ter o ganho derrubado. E aí eu vou ter esses picos de frequência super baixa suprimidos, né? Aqui. E eu protejo o meu alto-falante, colocando um capacitor aqui embaixo. Por isso que você sempre vê um capacitor. Você vê o divisor resistivo e um capacitor aqui de baixo. Então você já sabe, o capacitor ele vai servir para isso. Para suprimir frequências muito subsônicas que podem potencialmente danificar os seus alto-falantes. Então é muito importante a gente ter essa compreensão de tudo isso aqui, ó, certo? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo sobre amplificadores e suas melhorias.